Ok, queridos, vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Vamos lá para os nossos slides. Na letra A, nós vimos o serviço da família na igreja e agora nós vamos ver aqui na letra B a família e o serviço na sociedade. A família presta significante contribuição também à sociedade. Ela não é somente a célula da comunidade, mas também o centro que capacita as pessoas para o serviço ao próximo. Além do mais, ela serve igualmente à sociedade quando representa corretamente o seu papel ao ilustrar as verdades profundas do Evangelho. Nesse sentido, temas como paternidade, adoção, relacionamento fraternal, harmonia relacional, etc., são encontrados no contexto da família instituída por Deus. Esses indicadores do Evangelho acabam servindo de parâmetro para que as pessoas não cristãs compreendam as promessas evangélicas. Por isso, quando noções corretas desses temas são distorcidas, os indicadores do Evangelho são corrompidos e até perdidos. Consequentemente, os ataques de Satanás à família não deveriam nos surpreender. Se puder destruir o padrão bíblico de família, ele distorce não apenas uma metáfora de ensino, mas um centro de capacitação e serviço que ministra tanto à igreja quanto ao mundo. Notem então que Satanás, quando ele ataca a família, não é simplesmente atacando por atacar. Ele tem um plano nisso, porque ele conhece, ele sabe do plano de Deus para a família, da importância da família para o Senhor. Então ele quer desfigurar a família de tal forma que ela se reproduza de uma maneira doente. Eu quero comparar aqui com você com um câncer. O que é um câncer? Nada mais é do que células que vão nascendo defeituosas e vão se multiplicando dentro do nosso organismo. E nós sabemos a tragédia que é lutar contra um câncer, a dificuldade de se combater um câncer e o mal que ele traz ao corpo. Da mesma forma, Satanás quer agir sobre as famílias. Ele quer, usando a metáfora da célula, ele quer destruir essa célula, os padrões dessa célula, para que essa célula se replique, para que essa célula se multiplique de maneira doente, de maneira irregular. E dessa forma, então, ele vai minando, ele vai destruindo o plano de Deus, o projeto de Deus, e, consequentemente, atacando a igreja, atacando a propagação do Evangelho, do Reino de Deus, a proclamação da palavra. A palavra começa a não ter mais sentido para as pessoas não acham que tudo aquilo é uma falácia, que é como a gente ouve tanto hoje nos nossos dias, no nosso meio, pessoas que zombam do Evangelho, zombam de Deus, zombam do poder de Deus, desconhecem totalmente ao Senhor. A gente vê que essa estratégia tem sim atingido muito fortemente as famílias. E desta forma, então, Satanás quer desestabilizar o plano de Deus. Ok? Vamos adiante. Item 3. A família e a esperança escatológica. Uma palavra aqui um tanto difícil. Vamos compreender isso. Por melhor que seja o relacionamento de uma família, seus membros sempre compreenderão que o bom não é perfeito. Dá para entender? O bom não é perfeito. As coisas podem ser boas, mas não serem perfeitas. O amor e a alegria resultantes da harmonia entre os cônjuges, do relacionamento sadio entre pais e filhos e das atividades de serviço e apoio mútuos no contexto familiar ainda são marcados por falhas e imperfeições. Assim, as deficiências da família inspiram o desejo pelo momento em que as bênçãos do convívio familiar serão perfeitas. Somente na eternidade com Deus as pessoas poderão desfrutar plenamente a alegria do amor paternal, da intimidade e da harmonia que não cessará. De fato, os benefícios familiares experimentados na terra são apenas vislumbres da glória por vir.
Queridos, mesmo as imperfeições da família, às vezes a gente olha para o plano de Deus para a família e fala, mas a minha não consegue ser assim. Eu não consigo ler a Bíblia com os filhos, não. Eu sou explosivo, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Eu não mudo. Às vezes nós pensamos que esse plano de Deus para a família é algo inatingível. Amados, realmente nós não vamos ter perfeição nesta vida. Não dá. A gente luta para isso, a gente busca isso. Nós nos esforçamos, corremos atrás, nessa nossa luta diária, por nos afastarmos do pecado, nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Nós lutamos para isso, mas ainda somos imperfeitos e falhamos. Mas o que o texto nos diz é que mesmo essas falhas, elas são úteis, de certa forma, para a família, porque isso nos faz desejar, temos a esperança de que o dia da perfeição vai chegar. Nós vamos habitar com o Senhor, nós vamos estar na presença do Senhor e lá toda imperfeição vai passar, vai acabar. Nós vamos experimentar do perfeito, não simplesmente do bom, porque muitas coisas boas nós já experimentamos aqui, mas a perfeição nós vamos experimentar, nós vamos desfrutar dela na glória com o Senhor. E até mesmo as nossas imperfeições nos fazem desejar o momento em que nós nos encontraremos com o Senhor e desfrutaremos da perfeição da companhia dele. E o texto que nós lemos agora diz que essa perfeição, esse desejo que nós temos de desfrutar de tudo isso, não é por um período. Quando nós estivermos na presença do Senhor, essa glória, essa perfeição não cessará, será para sempre. Olha que maravilha nós podemos desfrutar da presença do Senhor, da perfeição do nosso relacionamento uns com os outros e com Deus, eternamente, sem cessar. Vamos experimentar isso constantemente. Vai ser muita bênção para a nossa vida, não é verdade? Olha só, se Satanás desconstrói a família aqui na terra, ele consegue desconstruir a esperança de uma família perfeita e distorce o desejo pelo gozo celestial. Se Satanás tem êxito em destruir a família aqui, nós que já somos falhos, que já somos imperfeitos, não vamos ter essa esperança de experimentar essa perfeição da proximidade de Deus conosco, da presença de Deus conosco, constante na nossa vida. O nosso coração vai meio que enfraquecer nessa esperança. Nós vamos achar que se a família dá errado, tudo está errado. Então, o que a palavra diz realmente não é verdade e nós não devemos crer nisso porque nós estamos perdendo o nosso tempo. Enfim, Satanás começa a minar o nosso coração, minar o nosso conhecimento, minar a nossa esperança. É uma brecha terrível em que ele age e ele faz grande estrago na família. Olha para o texto aí. Por isso ele é tão intenso em seu ataque à família. É por isso que ele quer atacar a minha família, por isso que ele quer atacar a sua família. Ele quer destruir a nossa família, porque ele quer que a nossa família não cumpra o propósito pelo qual ela foi criada pelo Senhor. Simplesmente assim. Ele quer nos afastar do plano de Deus. Após essas considerações, é provável compreender não apenas o propósito de Satanás contra a família, mas a própria importância dela nos planos de Deus. Por isso, a batalha pela fé entregue aos santos também inclui o cuidado e a proteção por famílias biblicamente alicerçadas. Você tem dado brecha para o inimigo? Como é que está a sua casa, meu irmão? Como é que está a sua casa, minha irmã? Você tem tido problemas familiares?
Você tem tido momentos difíceis? Você tem experimentado coisas que têm desagradado o seu coração e com certeza tem te levado para longe do padrão que Deus requer de cada um de nós como integrantes de uma família, como membros de uma família? Será que nós temos falhado? Nós temos negligenciado algumas coisas e temos dado brecha para o inimigo? Será que essas coisas que nós temos passado e vivido não são frutos dessas brechas que nós temos dado para Satanás agir? Amados, é muito importante tudo aquilo que nós estudamos nesta manhã. Muito importante mesmo. Nós precisamos ter consciência da importância que é família. Precisamos ter consciência da importância do nosso papel no cuidado da família. Precisamos ter consciência da importância do nosso papel no cuidar, no proteger, no edificar o nosso lar. A importância de nós fazermos de acordo com os ensinamentos bíblicos e não de acordo com os ensinamentos humanos. É muito importante mesmo, nós defendermos as nossas famílias, fechando as brechas. Ao longo das semanas nós vamos aprender outras brechas que nós podemos estar abrindo para Satanás agir. Nós vamos estudar sobre outras brechas em outras áreas, nos nossos relacionamentos pessoais, no nosso trabalho, no nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos. Nós vamos aprender diversas brechas que nós podemos estar falhando e deixando para Satanás agir. Há uma comparação que eu particularmente me chama muito a atenção, porque diz que Satanás age em brechas muito pequenas. É como se fosse um rato entrando numa casa. Um rato não precisa de um grande buraco para que ele entre em algum lugar. Ele consegue passar por pequenas frestas. E dentro, quando ele consegue entrar dentro dessa casa, ele faz grande estrago. Satanás faz assim, pequenas brechas dadas por nós na nossa vida, na nossa família, são grandes portas abertas para a ação do inimigo, para a ação de Satanás. Vigie, ore, tenha momentos de devocional familiar, pratique culto no seu lar, tenha culto familiar. É difícil isso? Olha, irmãos, depois que você pegar o hábito, você vai ver que é uma maravilha, é um hábito saudável, bom, um hábito espiritual. Cultue a Deus em casa. Leia uma palavra, cante um cântico, ore pelos seus. Faça isso antes de comer, faça isso no final do dia, ao anoitecer, na hora de deitar. Faça isso pela manhã. Arrume um tempo para você desfrutar desses momentos familiares junto com os seus. Reproduza na sua família o plano de Deus para ela. Com certeza, ela nas mãos do Senhor, no centro do plano de Deus, da vontade de Deus, ela será uma bênção. Vamos finalizar agora assistindo um vídeo. Quero que você preste bastante atenção nessa mensagem. Aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7, 25. Jesus concluiu o Sermão do Monte falando sobre dois tipos de ouvintes, o prudente e o insensato. O primeiro ouve a verdade e a pratica. O segundo, mesmo ouvindo-a, não a obedece. O que nos livra do desastre não é apenas o conhecimento da verdade, mas, sobretudo, a obediência a ela. Conhecer e não praticar é agravante e não atenuante. Ouvir as palavras de Cristo e não colocá-las em prática é como construir uma casa sobre areia. Quando vier a chuva no telhado, os ventos nas paredes e os rios nos alicerces, essa casa desaba
trazendo grande ruína. Ouvir os ensinamentos de Cristo e colocá-los em prática é como construir uma casa sobre a rocha. Sobre essa casa acontecem as mesmas coisas, porém, essa casa não cai, porque está edificada sobre a rocha. Aos olhos de uma pessoa desatenta, as duas casas eram semelhantes. A diferença entre elas, entretanto, não estava no que era aparente, mas naquilo que estava oculto aos olhos desatentos: o alicerce. As diferenças entre a família que sobrevive às tempestades e aquela que naufraga não são as circunstâncias que sobrevêm a elas, mas sobre quem está edificada esta família. Se a família estiver fundamentada sobre Jesus, a rocha inabalável, então as tempestades não poderão destruí-la. Cuide do fundamento de sua família. Amém, queridos. Assim nós terminamos mais uma aula. Eu desejo a você que a sua família seja uma bênção nas mãos do Senhor. Que o plano de Deus para as famílias seja uma realidade no seu lar. Que a sua casa seja fundamentada na rocha que é Cristo. E que todas as brechas estejam ou sejam fechadas, tapadas pelo poder do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma aula. Senhor, quero te louvar, Pai, porque em mais uma manhã o Senhor fala ao nosso coração através da tua palavra. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja, abençoe, Deus, as famílias do nosso convívio, abençoe, Pai, aqueles que te buscam, aqueles que têm buscado na tua palavra, nos teus ensinamentos, ó Deus, as condições ideais para viver, aqueles que têm buscado fazer a tua vontade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, trata com essas famílias, trata, Senhor, com os nossos corações e nos torna, Deus, pessoas aptas, capacitadas por Ti, a conseguirem andar de acordo com o Teu plano, de acordo com os Teus ensinamentos. Faz isso, Senhor, por cada família, faz isso por cada chefe de família, por cada um daqueles que está assistindo nesse momento essa aula, aqueles que vão assistir depois. Senhor, em nome de Jesus, age, Senhor, nas nossas vidas, na nossa família. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Tenham todos um bom domingo. Até logo mais à noite no nosso culto ao Senhor. Reúna a sua família. Nós vamos estar juntos adorando, louvando, bendizendo o Senhor. Um momento importante junto à família. A família nossa, né? Nossa família. A nossa família se junta numa família maior, a família de Deus, para adorar o Senhor. Vamos juntos adorar o Senhor essa noite. Para isso eu convido desde já, para que você reserve às 19 horas o tempo para você adorar o Senhor, louvar o Senhor junto com os seus. Amém? Até logo mais à noite. Deus abençoe a todos.